Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre produto escalar de vetores. É isso aí pessoal, e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, aí seu joinha no vídeo e apertar o sininho de notificações para receber quando a gente colocar novos conteúdos. E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Bom pessoal, agora que nós já estudamos sobre o que são vetores, como representar, operações, agora a gente vai aprender algumas características importantes de vetores que têm definições algébricas e geométricas. Então esse produto escalar a gente vai ver primeiro o que a gente chama de definição algébrica. Depois a gente vai ver a definição geométrica dele e as aplicações, tá? Mas primeiro a gente vai falar dessa definição algébrica, vai trabalhar com alguns exemplos. Então, o que é um produto escalar, né? Vamos colocar aqui essa definição. Chama-se produto escalar de dois vetores agora vamos colocar os vetores aqui, U, que é igual a, vamos chamar de UX vezes o versor I, mais UY vezes o versor J, mais o Z vezes o versor K. Ok? Vamos colocar aqui em três coordenadas, né? E V, um vetor feito de Vx vezes, vou colocar esse vezes sem o pontinho, né? Vezes também o versor I, mais Vy vezes o versor J, mais Vz vezes o versor K. Pronto, aqui estão os nossos dois vetores, né? Então, chama-se produto escalar de dois vetores que são esses dois e se representa então a gente vai falar da representação, né? Por U vezes V. É uma multiplicação que a gente chama de produto escalar. A gente representa essa multiplicação pelo pontinho da multiplicação, né? Então vamos lá. Ao número real. Agora olha que interessante, gente. Na definição, é legal a gente fazer essa definição e eu lendo junto com vocês, inclusive, justamente por isso. Porque eu vou lendo e eu vou explicando alguns detalhes, né? Então primeiro eu apresentei os vetores de forma algébrica, e eu estou dizendo que o produto escalar é um número real. Então ele vai ser um número real. Que número real que é esse? Vamos ver. Então a gente representa por U vezes V, como eu coloquei ali, né? E como que se dá essa conta? Eu vou fazer UX vezes Vx mais UY vezes Vy mais o Z vezes Vz. Essa é a fórmula, gente, que a gente vai usar para o produto escalar, na sua representação algébrica. Então, olha que interessante. A leitura, vamos colocar aqui a leitura, né? Lê-se o escalar V. O nome do produto escalar ele tem justamente esse nome, né? O produto escalar ele tem justamente esse nome porque o resultado dele é um número, ou seja, o resultado dele é uma coisa que a gente chama de escalar, né? Ele é um número. Então a gente vai aprender a desenvolver alguns exemplos aqui, né? Vamos resolver alguns exemplos. Então essa é a definição. A gente vai fazer a primeira coordenada do vetor U
multiplicada pela primeira coordenada do V, mais a segunda coordenada do U vezes a segunda coordenada do V, mais a terceira do U vezes a terceira do V. Então, nos exemplos, a gente vai justamente desenvolver essa característica, né? Vamos dar uma olhada, então, nos exemplos? Então, vamos lá. Exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos considerar dois vetores aqui, né? Então, dados os vetores U igual a 3i menos 5j mais 8k e V, que é igual a 4i menos 2j menos k, tem-se tem-se U vezes V, o escalar V, igual a, aí a interrogação, né? Quanto que vai dar esse U escalar V? Vamos ver como é que vai ficar então, pessoal. Simplesinho, né? Conta simples. U escalar V, vamos lá, coordenada por coordenada. Então, a coordenada que acompanha o I vezes a coordenada que acompanha o I. Então, é 3 vezes 4, certo? Aí eu vou fazer a coordenada que acompanha o J, né? Vamos somar com a coordenada do J, só que é menos agora. Então, é menos 5 vezes menos 2. Tem que obedecer os sinais aí, né? Mas agora vamos para o K. 8 vezes menos 1. E a gente simplesmente desenvolve essa conta. Então, o nosso U escalar V vai ser igual a 3 vezes 4, que dá 12, menos 5 vezes menos 2, que vai dar 10, e 8 vezes menos 1, que dá menos 8. A gente soma, 12 mais 10 dá 22, 22 tira 8 dá 14. Então, o nosso U escalar V é igual a 14. Certo, gente? Resultado do produto escalar. É assim que a gente desenvolve um cálculo de produto escalar. Vamos ver um segundo exemplo aí também de produto escalar na representação algébrica, com algumas continhas a mais. Olha lá, 2. Sejam os vetores. Aí a gente tem o vetor U, só que aqui eu vou representar de um jeito um pouco diferente, gente. Eu vou representar o vetor U como uma terna ordenada. 3, 2 e 1. Então é bom a gente saber trabalhar com essa representação também, né? E ver. Então, ao invés de mostrar os versores I, J, K, a gente está colocando direto as coordenadas da terna. Então, 1, menos 4, menos 1, menos 4, né? E menos 1. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular. Calcule. Então, item A. No item A, a gente vai ter U mais V. Então, agora já tem mais operações envolvidas. Ó. U mais V, escalar, 2U menos V. 2U menos V. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as contas que estão entre parênteses para obter os vetores, né? Então, a gente vai calcular e determinar esses vetores. Então, vamos fazer primeiro o nosso... Depois eu apago esse item A e faço B, né? Mas vamos fazer primeiro aqui o nosso U mais V. Quem que vai ser o U mais V, né? Ele vai ser o resultado dessa coordenada do U. Vamos colocar aqui naquele método prático, né? Coloca um em cima do outro. Vamos colocar aqui o U e o V, usando coordenadas. Menos 1, menos 4 e menos 1.
e vamos somar. Então, nosso U mais V vai ficar igual a 3 menos 1, que dá 2, 2 com menos 4, que dá menos 2, e 1 menos 1, que dá 0. Então, zeramos aí a terceira coordenada, né? Então, nosso vetor U mais V, ele ficou 2, menos 2 e 0. Esse é o U mais V. E eu vou fazer um produto escalar com o resultado do que vai dar aqui. Vamos fazer a segunda conta aqui embaixo, né? Quem que é o 2U? Vamos lá, 2U é 2 vezes tudo que está lá nas coordenadas do U. Então vai ficar 6, 4 e 2. Quem que é menos V? Menos V é o oposto do que está lá no V. 1, 4 e 1. Troquei os sinais do V. A gente vai somar e vai ficar com o 2U menos V, né? 2U menos V. Vai ficar 7, 8 e 3. 7, 8 e 3. Então eu vou colocar aqui 7, 8 e 3. O que vai sobrar para a gente fazer agora, gente, desse produto vetorial é a fórmula, né? Do produto vetorial. Então vou colocar aqui, ó. 2 vezes 7, primeira com a primeira, mais segunda, que é menos 2, com a segunda coordenada, que é 8, mais 0 vezes 3. 0 vezes 3 cancela, né? Então aqui a gente vai eliminar. 2 vezes 7 dá 14, menos 2 vezes 8 dá menos 16, resultando em menos 2. Esse é o resultado do item A, menos 2. Ok? Vamos fazer agora o item B. Vamos dar uma olhada no que vai ser o nosso item B. Bom, pessoal, como o item B aqui, exemplo B, né, do 2, a gente vai ter o U escalar U. Ele escalar com ele mesmo. Pode acontecer isso? Claro que pode. Então a gente vai explorar, inclusive, esse exemplo por isso, né? Bom, o vetor U escalar com U, a gente já pode colocar direto aqui na frente o desenvolvimento, né? Eu vou pegar a primeira com a primeira, mais segunda com a segunda, como é ele com ele mesmo, né? E mais a terceira com a terceira. Então o resultado desse U escalar U, ele vai ficar 9 mais 4 mais 1, certo? O que vai dar U escalar U, 9 mais 4 dá 13, mais 1 dá 14. Simples, né, gente? Tranquilo. Dá inclusive para a gente fazer a letra C aqui na frente. Sobrou um espacinho aqui, a gente pode fazer a letra C. Vamos lá, sem ter que apagar. Então a letra C, ela vai ser o vetor nulo, que é representado, inclusive a gente viu lá atrás, explicando que era representado por um ponto, vezes o vetor U. Vetor nulo vezes U. O que vai dar isso aí? O vetor nulo, ele tem todas as coordenadas zeradas, né? Tudo zero. Então vamos ver como é que vai ficar. A gente vai ter 0 vezes 3. Você já deve estar desconfiando que vai dar, né? 0 vezes 2 e 0 vezes 1. Ou seja, anulou tudo. Então sempre que você multiplicar um vetor nulo por um vetor, já é uma característica aí, ó, vai anular todo mundo se cancela, então não sobra nada. Nada é zero. Zero é um número, é um escalar. Então, ó, tivemos aqui o 14, certo? E aqui nós tivemos o nosso zero. Tudo bem, pessoal? Essa foi a definição algébrica. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a definição geométrica. Importante, né? A gente está estudando geometria analítica, então vamos falar de definição geométrica do produto escalar. Vamos lá? Eu vou apagar aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Definição geométrica do produto escalar. Bom, em primeiro lugar, a aplicação do produto escalar, geometricamente falando, vai ser para a gente poder calcular o ângulo entre dois vetores, né? Então o que acontece? Se U e V são vetores não nulos,
Então lembra que vetor nulo não dá muito certo, né? Ele vai zerar tudo. Mas se u e v são vetores não nulos e θ, o ângulo entre eles, o ângulo entre esses dois vetores, então, agora vamos dar uma olhada qual que é a expressão que vai apresentar essa ideia, né? Então o que a gente tem? Que o escalar v, olha que legal, ó, é igual, isso aqui é uma expressão que vai trazer uma fórmula trigonométrica, é igual ao módulo de u vezes o módulo de v, a gente já estudou o que é módulo, né, que é o tamanho do vetor, vezes cosseno de θ. Então essa é uma fórmula que a gente tem, que expressa geometricamente o nosso produto escalar entre dois vetores. Aí você fala, tá, isso nos levará para onde, professor? Isso é muito útil, né, gente? É possível da gente determinar o ângulo entre dois vetores. Aí você fala, como que eu vou determinar o ângulo? Basta a gente isolar o θ na fórmula. Como que a gente isola o θ na fórmula? Vamos ver? Primeiro, esses elementos estão multiplicando o cosseno de θ, né? Então eu posso passar esses dois módulos dividindo para o outro lado. Então eu vou ficar com u escalar v dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v, certo? Então eu tenho essa divisão é igual ao cosseno de θ. Agora, se eu quiser de fato isolar o ângulo θ, eu tenho que, do outro lado, ter o arco cosseno. Né? A operação inversa do seno é o arco cosseno. Vamos escrever assim, ó, θ vai ser igual ao arco cosseno da expressão que estava lá. Então vamos colocar aqui a expressão. E essa vai ser uma fórmula que vai servir para a gente calcular o ângulo entre dois vetores. Então, olha só, é exatamente o que estava ali, ó, módulo de u sobre módulo de v, fecha parênteses, está aqui. Essa é a fórmula para cálculo do ângulo entre dois vetores. A gente vai fazer isso. Na calculadora, arccos, na calculadora vocês vão ver que é o mesmo que cosseno a menos 1, tá? É representado na calculadora científica desse modo, cosseno elevado a menos 1. Tudo bem? Vamos ver um exemplo, né? Vamos analisar um exemplo de como que é isso, certo? Eu vou mostrar inclusive na calculadora para vocês como que a gente calcula o ângulo entre vetores. Então deixa eu apagar essa parte aqui para a gente ir para o exemplo. Então vamos lá, pessoal, exemplos, né? O primeiro exemplo aqui que a gente vai ter, eu vou colocar dois vetores que têm duas coordenadas. Então eu vou colocar determine o ângulo entre u, que é igual a 3i mais 4j, e v, que é igual a i menos 2j. Depois eu vou até mostrar graficamente como que fica isso. Mas vamos lá, eu coloquei duas coordenadas para ficar um pouco mais tranquilo esse primeiro exemplo. Então, de acordo com outro vídeo que a gente já viu sobre módulo, vamos primeiro calcular o módulo, o tamanho desses dois vetores. Então, o módulo de u, vamos lá, deixa eu fazer de azul aqui essas contas, né? Separadinhas. Primeiro, módulo de u, vamos fazer essa continha bonita aqui. Vai ser igual a raiz quadrada das coordenadas de u ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Vamos resolver aqui na frente mesmo. É igual a raiz de 9 mais 16, que é igual a raiz de 25, que é exata, que é 5. Pronto. Módulo de u está aí. Módulo de v vai ser igual a raiz quadrada
de 1i. 1i é 1, né? 1 ao quadrado. E o menos 2j menos 2 ao quadrado. Ok. Vai ficar a raiz de 1 menos 2 ao quadrado dá mais 4, né? De 1 mais 4. Então aqui, gente, está dando raiz de 5, que não é exata, né? Então a gente vai deixar como raiz de 5 mesmo. Beleza. Agora vamos fazer o produto que a gente aprendeu, que é o produto escalar. Acabamos de aprender. U vezes V. U escalar V. Então a gente vai pegar a coordenada do I vezes a coordenada do I. 3 vezes 1. Mais coordenada do J vezes a coordenada do J. 4 vezes menos 2. Ok. Então a gente vai ter U vezes V, U escalar V, igual a 3 menos 8, que vai dar menos 5. U escalar V é igual a menos 5. Beleza. Agora a gente vai para a fórmula do ângulo, né? Então vamos fazer a fórmula do ângulo aqui, ó. Θ é igual a arco cosseno de quem? A gente tem o produto escalar, que é menos 5, aqui em cima, sobre a multiplicação dos dois módulos. Então, módulo de U vezes o V. Então, vai ficar 5 raiz de 5. Tudo 5, né, gente? Baita coincidência. Tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode jogar tudo isso dentro de uma calculadora científica que está certo. Não precisa ficar se preocupando muito em fazer racionalização, fazer mil coisas, não. Vamos jogar na calculadora, vamos dar uma olhadinha aqui, todo mundo olhando junto na calculadora. Então vamos lá. A gente vai colocar arco cosseno. Primeiro, certifique-se, pessoal. Você tem que certificar que a sua calculadora, aqui está bem pequenininho, não vai dar para vocês verem muito bem. Está bem pequenininho aqui, difícil de ver. Mas está R de radianos, então eu tenho que apertar mod de novo, no caso da minha calculadora, e colocar para graus, 1, que é degree. Aí vai mudar para uma letrinha D pequenininha aqui, tá? Claro, se sua calculadora científica for desse tipo, né? Senão você vai ter que ver direitinho no manual da sua onde que é. Então vamos lá, daí a gente coloca Shift, cosseno menos 1. Aí para não dar erros aí na calculadora, é bom a gente abusar dos parênteses. Então eu vou abrir um parênteses para fazer essa conta. Aí para pôr o menos 5 lá em cima, eu vou abrir um outro parênteses, escrever menos 5, fecho, dividido, abro um outro parênteses só para escrever a expressão de baixo e escrevo 5 vezes a raiz de 5. Aí eu fecho parênteses e fecho o que eu abri inicialmente para o cosseno. E vamos lá. Olha lá, deu 116,5 graus. 116,6, vamos arredondar. Então o nosso ângulo θ, ele vale aproximadamente, né? Vamos colocar o símbolo de aproximado um pouco mais bonito aqui. 116,6 graus. Esse é o ângulo. Vamos fazer um segundo exemplo aí? Um detalhe, pessoal. Antes de fazer o segundo exemplo, vamos lá. O primeiro exemplo que eu fiz com vocês, ele tinha os vetores, e olha que interessante, ó. Se eu fizer num plano cartesiano aqui, só para vocês observarem o ângulo desses vetores, né? Se eu não me engano era 3i mais 4j. Acho que era isso. 3i mais 4j vai dar um vetor mais ou menos aqui, ó. Né? 3, 4. Então você vai ter um vetor que vai estar por aqui, assim. Né? Esse é o vetor U. E o outro, se eu não me engano, era 2i menos j. Alguma coisa por aqui, assim, né? Menos 1 e o 2. Certo? Ou era i menos 2j? Acho que era i menos 2j. Era i menos 2j, certeza. I menos 2j. Aqui. Aí vai fazer mais sentido, olha que interessante, ó. I menos 2j. Então ele vem para cá, assim, né?
Esse é o vetor que a gente vai chamar de vetor V. Certo, gente? E é possível a gente, inclusive, verificar mesmo feito num esboço, assim, né, como eu fiz, ó. A gente verificar aqui no transferidor, ó, o ângulo 0. Gente, esboço feito à mão, né, e tudo mais. Mas olha para onde ele está apontando aqui, ó. 110. Não sei se dá para ver aí, se cortou, deu uma cortadinha aqui. Mas a gente está nessa direção aqui, ó. Eu vou riscar aqui no meu transferidor. E olha só, tinha dado 116 graus, né, ó. Ó que legal. Por aí, né? Então faz muito sentido, né? Funciona muito bem essa fórmula. Vamos agora sim para o exemplo 2. E o 2, gente, eu não vou nem ousar fazer a representação gráfica, né? Por quê? No exemplo 2, eu vou tratar de fazer com 3 coordenadas. Não vamos abusar de números muito altos. Então, qual é o ângulo? Qual é o ângulo entre U, que é igual a I mais 2J mais K, e V, que é igual a 3I mais, vamos colocar menos J menos 4K. Pronto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os módulos, né? Então vamos calcular os módulos dos dois. Então o módulo de U, ele vai ficar igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 1 mais 4 mais 1, concluindo aqui raiz de 6. Certo? Aí vamos para o V. Módulo de V, com 3 coordenadas também, igual a raiz de 3 ao quadrado mais, aí vem o menos 1 ao quadrado, e mais de novo, só que aí vem o menos 4 ao quadrado. Essas coordenadas negativas, elas acabam virando positivas, viu, gente? Então vai ficar raiz, ó, de 9, né? Mais 1 ao quadrado dá 1, e mais 4 ao quadrado 16. Porque o número ao quadrado negativo, né, vai ficar positivo. 9 com 16, 25, mais 1, 26. Ó, nenhuma é exata. 26. Aí o U escalar V, ele vai ficar coordenada por coordenada, ó, 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 4. Então o nosso U vezes V, o escalar V, é igual a 3, menos 2 e menos 4. O que dá menos 3. Então U escalar V está dando 3 menos 2 dá 1, menos 4 dá menos 3. Pronto, nós temos raiz de 6, raiz de 26 e menos 3. Vamos lá para o nosso ângulo. Então nosso ângulo θ, ele vai ser... Vamos colocar cosseno menos 1 para a gente ir direitinho, que nem a calculadora diz. Então a gente vai ter em cima o produto escalar, que é menos 3, dividido por raiz de 6. Tem gente que coloca numa raiz só, pode ser numa raiz só, assim, sabe? Vezes raiz de 26. Se você quiser juntar e colocar raiz de 6 vezes 26 também funciona. Vamos ver quanto é que dá? Vamos para a calculadora. Dessa vez... vamos sem representação geométrica, tá? Aqui tá a última conta ainda, né? Já está em graus, tá? Então vamos lá. Shift cosseno menos 1. Abre o parênteses. Aí abre um parênteses para o menos 3. Fecha. Dividido. Abre parênteses. Aí você põe raiz de 6 vezes a raiz de 26. Fecha o parênteses, fecha o outro. 103,89, aproximadamente 103,9 graus. Então vamos lá. O nosso ângulo θ ficou aproximadamente, né, 103,9
graus. É isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu vou lembrar vocês, não esqueçam de deixar seu like se o vídeo te ajudou. Se inscrever no canal para ajudar a gente aqui também, beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!